Bom dia, amada, bom dia, amado, bom dia você aí que preparou esse momento, né, para ter ali com o Senhor, para escutar a voz do Senhor. Então vamos fazer 40 dias aí de muita conexão com o Senhor. A gente sabe que a presença de Deus ela é o fundamental para que a gente tenha realmente o direcionamento, que a gente realmente faça as coisas certas. Eu quero já agradecer todos que já estão entrando. Sejam muito bem-vindos, gente. Eu quero de coração que esses 40 dias seja transformador. Assim como eu tenho buscado a transformação, assim como eu tenho pedido o direcionamento do Senhor para fazer todas as coisas, é exatamente isso que eu quero hoje trazer para vocês. Conexão com o Espírito Santo, conexão com o Senhor. Eu digo que é uma das etapas mais importantes das nossas vidas. É começar o seu dia conectado, encerrar o seu dia conectado com o Espírito Santo. E que o Senhor te abençoe rique e poderosamente, nos abençoe nessa jornada que a gente vai começar aqui a falar. E eu queria apresentar também para vocês o livro que é um devocional, eu não sei se você já ouviu falar, que é o Plenitude, da Camila Vieira. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem direcionado muitas mulheres, é um devocional diferente, tá? Ele vai muito baseado na Bíblia, e é tudo que a gente precisa. Porque o que eu entendo? Todo devocional, ele precisa te dar um direcionamento, não só a cabeça da pessoa ali que tá te ensinando, que tá escrevendo para você. E como a Camila fala, ela não é pastora, mas ela foi direcionada, ela entregou esse devocional para o Senhor. E eu achei muito lindo o testemunho dela. E eu disse, nossa, eu preciso fazer realmente com a minha audiência. Quem não sabe, a minha audiência ela é 90% mulheres, né? Ela é 90% mulheres. E é exatamente isso, exatamente com mulheres. Claro que vai ter homens também que vai ser alcançado, que vai ser abençoado, né? Mas 90% da minha audiência é mulheres. E essas mulheres precisam, né? Que a palavra do Senhor diz que nós somos coluna de oração. E se nós somos coluna de oração, nós precisamos estar de pé e em oração. E ele fala em várias áreas da vida, tá? Que nós precisamos realmente estar antenado. E eu vou falar um pouquinho só para apresentar para vocês o que realmente ele fala. Nós vamos estar esses primeiros dias, do primeiro ao quarto dia, nós vamos falar sobre consciência, que é você entender qual é o seu... Hoje, entender como é que tá a sua vida amorosa, sua vida cristã, sua vida, que eu digo cristã, independente de religião, sua vida com Deus, tá? Como está a sua vida com seus filhos, como está a sua vida financeira, como está a sua vida social. Então, todas as áreas nós vamos trabalhar. Essa de primeiro ao quarto dia. Depois nós vamos trabalhar a sua identidade, a nossa identidade na realidade, nossa obediência, orgulho, falar sobre humildade, hábitos transformam as atitudes, visão positiva de futuro, perdão, estratégia para vencer o mundo. Então, dentro desses temas, nós temos aí 4 ou 5 dias conectado dentro da palavra, tá? Eu já quero começar, né, com você te pedindo que já compartilhe com alguém que você acredita que realmente precisa se conectar, alguém especial, alguém que você realmente quer alcançar aí para o Senhor. Porque eu sempre falo o seguinte, não adianta, como diz a palavra, não adianta a gente ganhar o mundo, não adianta a gente só ter riquezas financeiras se o propósito com Deus não está sendo cumprido. Então hoje eu te deixo primeiro essa pergunta, qual é o seu propósito hoje? Né? O que você realmente busca diante do Senhor? O que realmente faz diferença para você? Você está muito preocupado com o teu financeiro? Você está preocupado muito com o teu marido que não está na presença de Deus? Você está muito preocupado com os seus filhos? O que tem realmente sido prioridade para você? Né? Astoniane, são tantos problemas na minha vida que eu nem sei por onde começar. Mas a gente serve um Deus, a gente tem um Deus no qual Ele nos direciona, no qual
Ele nos dá o direcionamento, Ele nos dá as condições que a gente precisa. Eu costumo sempre falar para algumas pessoas quando a gente está conversando, que está com problema, eu sempre falo, o Senhor, Ele não dá uma cruz em que a gente não possa carregar, né? O Senhor, Ele tá ali o tempo todo, Ele nos dá algo que venha a ser para que a gente se fortaleça, seja fortalecido. Não, eu sempre falo o seguinte, não é o que fazem com a gente, mas o que fazem pela gente. O que tá querendo dizer com isso, Toniane? Que todos os problemas que acontecem, que outras pessoas geram na sua vida, não, Ele não tá fazendo isso pra você, Ele tá fazendo por você, porque lá na frente você vai ter aquela coisa, sabe? Você só tem mais autoridade de falar quando você já viveu. É exatamente isso. E eu quero já começar essa live, claro, não poderia ser diferente, já orando e pedindo que você, se você puder, você já ore, feche os seus olhos e ore. Por que fechar os olhos? Quando a gente fecha os olhos, a gente se desconecta, tá? A gente não consegue ter a dimensão do que está acontecendo no lado e a gente se desconecta do mundo real, do mundo presencial e vai realmente pro lado ali espiritual, o lado de Deus, o lado do Senhor é onde a gente precisa estar nesse momento. Não que a gente vai sair da presença de Deus, não é nada disso. Eu acredito que você entendeu. É você realmente estar conectado com o ambiente e o momento, certo? Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu quero neste momento te apresentar a minha vida e a vida de todos que estão aqui, que vão assistir ainda, porque eu sei que esse é um momento complicado, é um horário complicado. Mas a tua palavra diz que nenhuma folha cai da árvore sem a sua permissão. E eu quero nesse momento entregar a minha vida, a vida da minha irmã, do meu irmão que está aqui. E que o Senhor venha falar conosco nesses 40 dias, que a gente possa ser direcionada por Ti. Que o Senhor transforme vidas, Senhor Jesus, como é a sua especialidade. Transforma a vida, vá sobre a vida dos meus irmãos, Senhor Jesus. Vá sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida dos meus filhos que nesse momento estão na escola. Abençoe o meu dia, que a tua graça e o teu amor nos alcance. Que a tua misericórdia venha a ser o nosso alvo. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Então, eu digo que é um dos maiores momentos, é quando você levanta. Gente, eu tenho uma aliança com o Senhor, já tem mais ou menos uns 10 anos. Veio o pastor Josué Gonçalves aqui, há uns anos atrás, da nossa igreja, e ele nos estimulou a fazer uma aliança com o Senhor, que era você não sair do seu quarto antes de orar, antes de se conectar ao Senhor. E graças a Deus eu consigo até hoje fazer isso. Ou seja, eu levanto, a primeira coisa que eu faço, claro, abrir os olhos. E depois ali voltar realmente o meu momento para o Senhor. Entregar para Ele a primazia. Entregar para Ele o meu dia, apresentar os meus filhos e a minha família. Como todos nós precisamos fazer, né? E principalmente nós mulheres. Que, como diz a Bíblia, nós somos coluna de oração. Então você é auxiliadora, você está ali para orar também pelos seus filhos, pelos seus familiares, pelo seu esposo, por suas vidas. Então vamos para nosso devocional aqui, que fala assim. Vamos começar com a consciência. Lembra que eu falei? Com a consciência, onde você vai entender hoje o que está acontecendo comigo, está acontecendo com você, qual é que está sendo as nossas déficits. E a gente vai começar assim, ó, a grande frase. Eu queria muito que você fizesse o seguinte: pega um caderno e anota os dias, porque aí vai ficar um exercíciozinho para você fazer no final do dia. Você parar, ou depois da live, você parar e se questionar. Porque às vezes a gente não entende que a gente tem um problema, a gente não vê que a gente tem um problema e a gente vai levando de qualquer jeito. Pra gente é normal, né? Pra gente, a gente bota na cabeça assim, como Deus quer. O Senhor, Ele não quer que você sofra, ou o Senhor não quer que você prolongue algumas dores, né? O Senhor não quer que você fique muito tempo no deserto. O alvo do Senhor é te levar a lugares altos, é te dar primazia, é te dar a melhor oferta que Ele tem. É você viver uma vida plena, uma vida abundante. Só que pra gente chegar a viver isso, a gente também tem que fazer isso, colocar Ele como primazia. A gente precisa entender onde estão os nossos erros para a gente poder consertar. Como diz aqui, vamos lá, o primeiro dia diz assim, ó: como está a sua vida hoje? E aí, lembra que eu falei que ele é muito baseado em cima da Bíblia? Vamos lá.
Quem insiste no erro está em Provérbios, se você estiver aí com a sua Bíblia, em Provérbios 29:1, diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, se você continua no erro, se você continua fazendo o que não é para você fazer, você vai ser, sim, como diz a palavra, vai sim levar a repreensão, vai sim destruído e não tem para onde correr, em outras palavras. E aí fala assim, ó: quero começar a nossa jornada diária perguntando: como vai você? Como está hoje a sua vida? Como estão os seus sentimentos? É possível que eu, ao ler essa pergunta, tenha um impacto de me responder de modo automático. Isso é verdade. Quando a gente pergunta para alguma pessoa: como é que você está? Estou bem, estou bem. Isso é um fato. Está tudo bem. Ou então, quem sabe pode responder dizendo: do jeito que Deus quer. Na verdade, o objetivo é fazer você parar um pouco, sair do piloto automático e visitar mentalmente sua vida com verdade. Responda para si mesmo: como está hoje o seu coração? E faz a gente realmente refletir: como está o meu coração? Está atribulado? Muitas das vezes acontece de eu chegar para meu marido e dizer: estou preocupada com isso, preocupada com aquilo, e meu marido dizer: o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai nos direcionar, o Senhor vai prover. Então, a gente precisa estar realmente na dependência do Senhor, né? Então, às vezes a tribulação, ela não faz a gente ver as soluções do Senhor. Como anda seu casamento? Como estão os seus filhos? Sua conexão com eles? Sua relação com seus pais e irmãos? Está realmente como deve ser? Você tem se sentido disposto e saudável? Fala também questão da saúde. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece o nosso lado social, o nosso lado de família. A gente esquece de mandar uma mensagem para os nossos pais, para os nossos filhos, aqueles que não moram com os pais, mas a gente esquece na correria do dia a dia. E sabe quando é que a gente dá valor? Quando morrem. Infelizmente é assim. Eu acho que é o único momento em que a pessoa consegue reunir todo mundo junto, tanto quem gosta como quem não gosta, né? Às vezes a pessoa nem gosta, ela vai lá só pra ver a pessoa ali, ter certeza que ela tá ali dentro do caixão. Então, não perca tempo com coisas pequenas, sabe? Ai, eu tô chateado com fulano, não vou falar. Muitas das vezes eu já me vi em situações em que o Senhor me incomodava, dizendo: manda mensagem pra fulana, manda mensagem: Senhor, mas ela nem gosta de mim. E eu vou ser bem sincera, eu nem gosto dela também. Mas a palavra do Senhor diz: amai uns aos outros como eu te amei. E eu escutei uma vez uma pregação do Cláudio Duarte, que ele falava o seguinte: o Senhor, ele me ensina a amar. A gostar já é outra coisa. Mas a gente precisa fazer o papel do amor. Oi, tá tudo bem? Oi, você precisa de alguma coisa? Oi, eu estou aqui. Mesmo que você não goste, mande uma mensagem, sabe por quê? Porque isso quebra as barreiras para que você possa alcançar as suas bênçãos, as suas maravilhas, porque o Senhor vê que o seu coração está leve. O problema da pessoa, se ela não gosta de você, é totalmente diferente. É ela e Deus. Mas com você que tem que buscar isso. E aí eu comecei a trabalhar isso no meu coração. E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar isso no meu coração, o Senhor começou realmente a me transformar, a me moldar, sabe? Que às vezes a gente acha que o problema é o próximo, mas não é o problema, somos nós. Então a gente precisa ter muito cuidado e pedir para o Senhor realmente nos dar direcionamento. A gente precisa parar realmente. Escreva isso no seu caderno aí. Como está a minha vida hoje? Depois você vai colocando cada tópico e depois você vai analisando. Vê como é que está a sua vida hoje. Sua vida com seus familiares. A sua saúde, né? Como fala aqui. Como está a sua saúde hoje? Você está fazendo aí um bom exercício? Você está se alimentando bem? Ou eu já vi uma vez uma pessoa falando que você é aquilo que você come. Como é que você está se alimentando hoje, né? Às vezes a situação financeira não está tão boa, mas a gente precisa ir a mais favorável possível.
a nossa saúde, né? Se a gente puder escolher entre uma coisa industrializada e uma natural, a gente precisa... Porque a gente tem que entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o templo não tá bem, como é que eu posso adorar? Se eu tô doente, como é que eu posso adorar ali acamado? A gente precisa ter consciência na questão da saúde também. Afinal de contas, a palavra fala isso, né? Como está seu casamento? Como estão os seus filhos? Sua conexão com seus filhos? Como está? Você sente o que ele sente? Você está realmente olhando para os seus filhos? Você realmente está entendendo? Que às vezes a gente, como mãe, a gente quer só realmente ter ali a autoridade. Não, a autoridade. Eu preciso, ele precisa obedecer, ele precisa obedecer. E quando na verdade não é isso. Nós precisamos realmente ter um discernimento de mãe. Nós somos mães, a gente já passou por esse momento de adolescência, de infância, a gente sabe que é uma fase bem complicada. E a gente precisa... vai ser mãe fraca, pai fraco? Não, você precisa ter discernimento de ver quando ele está bem para você fazer uma crítica ou não. Não tá bem, espere um momento. Não que você vai deixar ali, ele tá te agredindo físico ou verbalmente. Mas você precisa dali, ver aquele momento, porque o furor, ele muitas das vezes, ele causa tragédia. Então, às vezes, a criança ou o adolescente, ele nem quer falar, mas na raiva, ali, ele se impulsiona a fazer o que realmente não é para ele fazer. Então, tenha sabedoria de falar o momento certo, né? Bom dia, Lari, bom dia. Essa Larissa é uma figura. Sua relação com seus pais, irmãos, está realmente como deve ser? Você tem se sentido disposto? Como andam as suas emoções? Sua vida profissional lhe tem dado prazer? Faz sentido? Se sente realizado? Como estão suas finanças? Lhe tem dado... existe abundância e liberdade ao viver? Ou tem escassez? Ao responder todas as perguntas de maneira verdadeira, você acessa o que chamamos de consciência, sabe? Aquilo que eu acabei de falar pra você. Coloca na ponta do lápis. A minha vida financeira hoje, ela realmente está como eu quero que esteja? A minha relação com a minha mãe, com o meu pai, realmente está como eu quero? Realmente como tem que ser? Eu digo, toda família passa por um momento difícil, né? Toda família tem o seu momento difícil, não tem pra onde correr, um com o outro. Mas o que é que eu sempre falo? Sabe aquele ditado que as pessoas falam, só briga dois quando um quer? É exatamente isso. Eu e meu esposo, a gente já passou um momento difícil na família com meu sogro, por exemplo, em que eu dizia assim... faz a sua parte, porque a palavra do Senhor diz: honra pai e mãe, para que os teus dias sejam prolongados. E graças a Deus, ele fez isso e quebrou, gente, incrível, que a gente estava numa situação bem complicada, e graças a Deus, ao ele mandar mensagem, aquilo ali foi quebrado, sabe? Foi restaurado e as coisas foram mudando. Porque muitas das vezes a atitude só depende de você, a mudança só depende de você, mas a gente é tão orgulhoso que a gente acha que não, eu não preciso mandar, foi ele que errou, foi a minha mãe que errou, foi o meu filho que errou. Às vezes a gente precisa chegar com o nosso comportamento e mostrar para a pessoa que está do lado que ela errou. Mas você não precisa, tá vendo que você errou? Não, você vai conversando com ela, mostrando a sua atitude, a sua mudança, ela vai dizer: caraca, ela realmente está certa, quem está errado sou eu. Você não precisa mostrar o erro de ninguém. O Senhor e o Espírito Santo, ele se encarrega disso. Faça somente sua parte. Mande mensagem: olha, tudo bem, tô aqui, se eu fiz alguma coisa de errado, me perdoa. Esse é o meu intuito, me perdoa. Começa a puxar a confusão. Não, eu só quero que você me perdoe. E pronto, acabou. E mande no outro dia uma mensagem: bom dia, pronto, acabou. Você acabou, você tirou toda a situação que estava acontecendo ali e transformou ela, sabe? Por isso é importante você colocar aqui cada área, para que você analise se pai, se como mãe, se como a sua vida financeira, a sua saúde. Então, vá colocando para depois você fazer o exercício que a gente vai fazer, tá? Ao responder todas as perguntas de maneira verdadeira, você acessa o que chamamos de consciência sobre o seu estado atual. Essa consciência é o primeiro passo que precisamos dar na nossa vida para vivermos qualquer mudança que precisamos viver. O passo zero para irmos para o próximo nível de resultado, para irmos além. É aquilo que eu estava falando para vocês. Quando a gente entende, quando a gente começou a ler aqui
quando a gente entende aonde estão os nossos erros, aonde estão as nossas falhas, há uma probabilidade bem maior de nós consertarmos, né? Eu estou me alimentando bem, aí você coloca, como está a minha relação com a minha saúde? Aí você vai colocar ali, né? Minha relação com a minha saúde, minha relação com a minha mãe, com os meus filhos, com o meu financeiro. Então, cada área da sua vida você vai colocar, né? Nós falamos só. Vamos só recordar para você anotar? Vamos lá? Assim, ó. Vamos ver quais são as áreas para você anotar, se você se perdeu. Como está o seu coração? Como anda o seu casamento? Anota aí, o seu coração, o seu casamento. Como estão os seus filhos, a sua conexão com eles. Sua relação com seus pais e irmãos. Como está a sua saúde? Como andam as suas emoções? Você sabe que as nossas emoções, a nossa mente, ela é uma arma para que Satanás haja grandemente, mas também é uma arma para que o Senhor trabalhe grandemente na sua vida. Sua vida financeira, como é que tá a sua vida financeira hoje? Toniane, eu tô trabalhando, tô conseguindo pagar os meus boletos. Você acha que isso é liberdade? Você acha que isso é liberdade? Você acha que é isso que o Senhor quer, que você trabalhe só para pagar os seus boletos? E as prosperidades que o Senhor diz que viria sobre a sua vida? Você está tendo isso? E a bonança que o Senhor falou que teria? Você está tendo isso? Então, a gente precisa entender que o Senhor ele quer sempre nos dar muito mais. Mas isso depende de mim, de você, e ter a consciência de que não está bom. Quando eu tenho a consciência que não está bom, a tendência é eu fazer coisas, né? Fazer movimentos para que mude a situação. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Se você concorda, manda aí para mim, eu concordo. Manda aí para mim, eu concordo. Toniane, realmente, de fato. Bota aí, eu concordo. As emoções, vida profissional, finanças. Existe abundância e liberdade ao viver na escassez. E é sobre esses passos, tá? Ao responder, você vai ter ali realmente a consciência do que precisa mudar, né? Como eu falei. E aí é que começa realmente a mudança a vir. Porque você consegue identificar. Sabe quando você vai fazer rancho, para as mulheres que estão aqui, quando você vai fazer rancho, você faz o quê? Você faz uma lista, né? Para que você não erra. Eu e meu marido, muito difícil a gente faz lista. A gente faz... Ele diz assim, faz aí o que tá faltando, aí eu só escrevo tudo. E aí a gente chega lá, acaba comprando. Só que quando a gente faz isso, a gente gasta além da conta, né? A gente tem a consciência que a gente gasta além da conta. Então, o que é que eu sempre falo? Se a gente souber onde é que a gente tá errando, a probabilidade de a gente parar para acertar é muito maior. E aí é onde a gente vai aqui para dentro da palavra, que diz lá em Provérbio que a gente leu. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruída. Ou seja, se você sabe que você está errando e se você permanece no erro, provavelmente você vai pagar o preço por conta disso. E a palavra do Senhor diz que será irremediável, ou seja, não tem para onde correr, vai acontecer, você vai sim ser repreendido, você vai ser sim destruído. A situação que você está levando, se você não leva uma vida saudável, por exemplo, a gente sabe que a gente tem aí uma grande probabilidade na velhice a gente pagar isso, seja a curto ou a longo prazo, a gente vai pagar isso, a gente vai viver a destruição, não tem para onde correr. Sem consciência, sem reconhecer tudo o que precisa ser transformado em nós, passamos a vida nos movimentando como um barco à deriva. Você já viu um barco à deriva? Que fica só ali de um lado pro outro, sabe? Meio perdido, não sabe para onde vai. É exatamente assim. Sendo conduzido de um lado para o outro, pelas ondas, pelos ventos fortes, sem chegar a lugar nenhum. Ou então é possível chegarmos sim, mas em um destino indesejado, num lugar errado, diferente daquele que você desejava. Este lugar errado pode ser um divórcio. Lembra que a gente falou aqui sobre casamento? Como está o seu casamento? Eu costumo falar, durante muitos anos eu cuidei de muitas mulheres na minha igreja.
E eu costumava muito dizer para mulheres o seguinte: o casamento, ele é a base de tudo. Se o casamento não está bem, em nenhuma das áreas da sua vida está bem, tá? Em nenhuma das áreas você consegue mudar. Se você não está bem, você não consegue dar amor pro seu filho. Você pode até dar, mas é aquela coisa que você vai ensinar ele a amar com dor, sabe? Se você não está bem, a sua vida profissional não vai bem. Então, você não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas que estão próximas, porque você vai estar amargurada, você vai estar com o lar destruído, com o lar conturbado. Então, quando a gente não tá bem, as coisas elas não fluem. Infelizmente, o nosso casamento, infelizmente não, felizmente o nosso casamento, ele é a base de tudo. Ele é a base de tudo. E, inclusive, eu tava até falando essa semana que a mulher, quando ela os dois, né, o marido e a mulher, existe uma grande diferença entre a mulher ser abalada e o homem ser abalado. Se você observar, uma mulher, quando ela sai do eixo, quando, por exemplo, levanta o filho, levanta a família toda. Se o filho tentar desestruturar a mãe, ele não consegue. Tá? Se o marido tentar desestruturar, nada acontece. Se o marido tentar desestruturar a mulher, nada acontece. Mas se a mulher se desestruturar, tudo desanda dentro da casa. Ela consegue tirar todo mundo do eixo, né? Então, eu digo, por isso que eu falo, a mulher ela precisa estar em constante oração. Nós precisamos estar em constante oração, principalmente pelo nosso cônjuge. Por quê? Porque ele é o provedor. Então, o inimigo, quando ele vem, a maior arma dele é entender que ele precisa destruir a mãe e o pai. E muitas das vezes ele vai afetar a mãe através dos filhos. Por isso a importância da gente orar quando o filho sai, quando está na rua, orar pelo nosso esposo, para que guarde todos os seus sentidos. Amém? Então você precisa entender muito bem que o seu casamento, ele é a base de tudo. Leva a um divórcio, a solidão de não ter um cônjuge. Talvez o problema será com o seu filho, a falência dos seus negócios, ou quem sabe uma grande dificuldade financeira. A verdade é que quando não nos mantemos no estado de constância da vida, que temos levado da consequência das escolhas que fizemos até aqui. Seguimos pela nossa existência de olhos vendados, repetindo os mesmos erros e destruindo tudo à nossa volta, a começar por nós mesmos, pelas pessoas que mais amamos. Veja o que é dito em Provérbios 29:1. Uma palavra sábia não reconhece o erro. Uma palavra sábia sobre não reconhecer o erro, perdão. É aquilo que a gente leu ainda há pouco. Então, se a gente permanece, digamos, você sabe que o seu cônjuge não gosta daquela situação que você está vivendo, que você está fazendo. Você continua fazendo, vai dar problema. Se você sabe que a palavra do Senhor diz que a gente não deve suscitar a ira dos nossos filhos. Então, se você sabe que aquilo irrita o seu filho em alguma situação, porque às vezes a gente, não é que a gente tenha que fazer tudo que os nossos filhos querem, mas às vezes a gente é tão autoritário, que a gente não dá também o direito de escolhas em algumas situações. E eu costumo dizer que a gente acaba assustando a ira dos nossos filhos com essas atitudes. Então, a gente às vezes precisa também dar ouvidos, né? Mulher, muitas das vezes ela não quer dar ouvido nem para o cônjuge, imagine para os filhos. Eu posso falar com autoridade sobre esse assunto, pois era essa pessoa que eu tinha colocado no barco do meu casamento. Essa aqui é uma história bem interessante da Camila. Um treinamento que eu fui, ela falou exatamente isso. Porque como ela é uma mulher muito firme, ela sempre foi uma mulher muito inteligente, mulher de negócio, então ela tomava muito à frente do Paulo. Né? E aí chegou um momento em que a conta chega, não tem pra onde correr, a conta chega, não tem desculpa, né? E aí ela já chegou ele já chegou pedindo no divórcio. Às vezes é a minha e a tua situação. Às vezes teu esposo tá falando, olha, eu não gosto desse teu jeito. Hoje, a gente até conversava ontem na mesa. Eu dizia, meu esposo dizia assim, questão do meu gênio. Eu tenho um gênio muito forte, né? Mas quando a gente passou a morar junto, assim, o negócio era terrível. Eu tinha um hormônio masculino muito forte.
Eu fui criada numa família onde não tinha realmente um direcionamento de pai. Então eu não reconhecia essa figura paterna, essa figura. Minha mãe, ela criou todos nós sozinha, né? E eu não entendia a figura paterna. Eu não entendia que eu precisava honrar o meu esposo, sabe? Eu não entendia a importância dele dentro de casa. Então, o meu hormônio masculino era muito forte. Então, eu queria fazer tudo. Eu queria tomar a frente de tudo. Em todos os sentidos, eu queria tomar a frente do meu esposo. Foi quando eu entendi que eu estava fazendo errado. Durante muito tempo, eu comecei... Eu quase destruí o meu casamento por conta disso. Por achar que eu estava sempre certa. Por eu achar que ele não tinha autoridade sobre a minha vida, porque quando a gente vem de uma vida destruída, em questão de relacionamento, a minha mãe, como eu falei pra vocês, ela criou 7 filhos sozinha, então ela sempre manteve a casa. Então, a minha figura paterna era ela. Então, na minha mente, mulher depender de homem, mulher ouvir, mulher ser uma mulher submissa, há uma diferença, tá, gente? Não vão dizer, porque pra mim ser escrava. Ser submissa é você estar ali sempre entendendo que você vem depois do seu esposo, tá? Né? Nunca passar isso à frente. A casa, ela precisa ser conduzida pelo homem e a mulher precisa ser a sua auxiliadora. Então, como eu não entendia isso, a contenda dentro da minha casa era muito forte. A gente brigava muito, muito por conta disso, porque eu tomava a frente do meu marido em todos os sentidos. Tudo que a gente ia fazer, eu queria estar à frente. E isso gerava muito desconforto para ele como homem, né? E até mesmo, gente, porque se você observar, hoje a gente vive num mundo onde que as mulheres, né? As mulheres têm o seu espaço, mas esqueceu que ela é auxiliadora, ou seja, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha independência financeira, eu não preciso do meu marido para nada. Então, isso gera para o homem um desconforto muito grande, porque ele é o provedor da casa. A gente não pode deixar essa essência morrer. Por mais que você trabalhe, você seja muito bem sucedida financeiramente, você precisa dar oportunidade para que o seu esposo se veja como o provedor da casa. Se veja como a pessoa em que sai para trazer o pão, sabe? Então, quando a gente entende isso, cada um no seu quadrado, eu sempre falo com meu marido, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu sempre fui independente financeiramente. Eu não dependia do meu marido para comprar nada. E isso gerava muita confusão dentro de casa, porque na minha mente eu dizia, eu não preciso dele. Eu não preciso dele para comprar, para pagar alguma coisa. E aí foi na época que eu resolvi sair do meu trabalho para cuidar dos meus filhos. E aí, para eu me acostumar com a situação, foi bem delicado. Então a gente precisa entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida somos nós mesmos que botamos na nossa mente. Eu não preciso dele, eu não preciso dele. E acaba que o Senhor te permite algumas situações para que você amadureça. E eu falava isso pro meu marido, até um dia desses eu até falei para ele, eu disse, quem acha que não precisa do marido para sustentar ela, fale por ela. Eu quero mesmo agora que pague as minhas contas, eu quero mesmo agora que cuide de mim. E ele até riu, é muito engraçado isso. Mas a gente sabe que precisa dar, né, lugar a quem é de direito. Então a gente trouxe a consciência, tudo aquilo que a gente precisa, certo? Então tudo aquilo que realmente a gente precisa mudar, a gente precisa ver se realmente tá bem. E aí diz assim, trazendo a consciência. Convido você agora a pegar um papel, lembra do papel e da caneta? E a escrever com coragem, verdade. Essa é a parte dos exercícios, tá, gente? Coragem e verdade. Todas as áreas da sua vida hoje precisam ser de transformação. Para cada uma das áreas, escreva 1 ou 2 comportamentos seus que causaram problemas que vive até hoje. E quais são os prejuízos que tem por conta desse comportamento. Reconheça que os problemas atuais são os frutos das suas velhas plantações. Reconheça. São os feedbacks da vida pelas escolhas que fez até aqui. O que é só mudando sua mentalidade, e seus comportamentos poderá construir uma vida histórica para
Sua vida histórica. Lembre-se de que o primeiro passo é a consciência. Vou deixar um exemplo a seguir. Eu vou ler para vocês. Exemplo. Área da vida. Vamos lá. Área da vida. Lembra que eu falei de várias áreas aqui? Você vai colocar a área financeira. Vamos fazer um exemplo. Área financeira. Comportamentos inadequados. Você vai colocar área. Aí você vai colocar comportamento inadequado. Tá? Aí, nesse comportamento inadequado, você vai colocar não tendo controle do dinheiro, não tendo controle do dinheiro que gasto, sempre compro mais do que deveria, tá? Você vai achar a causa, você vai achar a área, você vai achar o teu comportamento que levou você, digamos assim, vamos falar do relacionamento, por exemplo. Brigas, vamos dizer, a briga que está acontecendo constante dentro do seu lar. Você vai colocar relacionamento. Área, relacionamento. Comportamento, porque eu briguei muito, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, que poderia ser diferente. Consequência, estou endividado, isso que ela está falando na área financeira, estou endividado, pagando os juros de cheques especiais, não tenho mais credibilidade da família e amigos, estou com ansiedade e me sinto culpada. Aí você vai colocar as consequências do que causa por você ter feito aquela situação, tá? Agora a sua vez, faça o exercício para todas as áreas da sua vida em que você escolheu o problema pelo seu comportamento, em que você colhe os problemas pelo seu comportamento. Aqui no livro, por isso que é muito bom, esse livro é maravilhoso. Aqui no livro ele tem todas, não tá dando para ver, né? Ele tem todas as áreas para você fazer aqui os exercícios, né? Então, fica bem simples. Você vai colocar, nós falamos, voltei e falei todas as áreas para você. Agora você vai colocar aí, trazendo na consciência a área em que você precisa mudar. A área, exemplo, área da vida, você vai escolher lá qual é a área. Pode ser relacionamento, filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com seu sogro, sua sogra, uma área sua, tá? Pode ser o relacionamento, aí a situação financeira, você vai colocar lá qual é a área. O comportamento inadequado que você teve, se for em questão, vamos colocar na situação financeira mesmo, eu comprei demais, você vai colocar lá, comportamento inadequado, eu comprei demais, passei no cartão, não poderia ter feito tal. E as consequências, tá? Endividado, e ali você vai ter a consciência do que precisa mudar. É aí que você vai sentar na frente do computador e vai achar você vai achar a solução para esse problema. A partir do momento em que a gente tem a consciência do que está errado, fica muito mais fácil a gente consertar. Minha vida profissional, eu não consigo, eu não trabalho, por exemplo. Eu não trabalho comportamento. O que gerou? Por que você decidiu aquilo? Até mesmo para você saber o porquê que você está naquela situação de não estar trabalhando, você vai colocar, no meu caso, foi por conta dos meus filhos, né? E as consequências disso. Poderia ter sido diferente? Sim, poderia ter sido diferente. Mas eu consegui, dentro das minhas possibilidades ali, resolver trabalhar de dentro da minha casa para poder ajudar nossa mente, para poder dar uma força pro meu marido e até mesmo para comprar algumas coisas que eu preciso, né? Então, por mais que o marido da gente seja ali o nosso provedor, a gente também ter ali a nossa independência financeira faz muita diferença. Então, o que eu quero com esses 40 dias? E eu quero também que você entenda, que você faça esse momento de reflexão no dia, tirar a primazia pro Senhor, sabe? Eu acho que eu vou até adiar mais o horário, vou colocar 8 horas, que é o horário que as pessoas quem fica em casa, já botou os seus filhos pra cá, pra escola, já parou. Então eu vou partir, a partir de amanhã a gente vai fazer 8 horas, tá? Que fica muito melhor, tá bom? Pra que você também tenha tempo. Claro que tem muita gente que hora dessa tá no trabalho, mas depois assiste. Infelizmente não tem como. E se eu botar muito cedo, tem gente que não assiste. Se eu botar muito tarde, tem gente que não assiste. Mas o que eu quero é que realmente esses 40 dias você busque a presença do Espírito Santo, você busque a plenitude realmente em todas as áreas da tua vida. Você nasceu para isso, você nasceu para vencer, você nasceu
para que o Senhor fizesse grandes coisas na sua vida. Você veio para essa terra para viver o melhor. A palavra do Senhor diz que nós viemos para ser cabeça e não cauda. Então, se o meu Pai me diz que eu sou, eu sou. E você precisa entender e trazer isso à existência. Você nasceu para vencer. Vai ter dificuldade, vai ter situações contrárias, vai. Porém, se você não fizer por você, se você não buscar realmente a presença do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Tá? A situação não vai mudar. E o que eu sempre digo é o seguinte: nenhum devocional, gente, substitui a palavra do Senhor. Nenhum devocional. Então, por mais que a gente esteja aqui com esse livro, se você puder comprar esse devocional, Plenitude, mulher, compra porque vale muito a pena, Então, não troque nenhum devocional, não troque a Bíblia por nenhum devocional, junte o útil ao agradável, tá? Aqui tem muito conhecimento. Esse livro, assim, ele é, nossa, ele tem me impulsionado muitas coisas, a transformar coisas que nem eu sabia, me trazer na consciência que eu sabia que eu tinha. Então, o que tá fazendo comigo vai fazer contigo também. Vamos viver esses 40 dias. Amanhã eu vou estar fazendo esse horário de 8 horas. Na realidade, vamos fazer o seguinte, vou fazer esse horário de 8h30, tá? 8h30 ficar melhor. Traga mais alguém. Pega ele pela mão. Olha, amanhã vai ter uma live falando do livro Plenitude. A gente vai viver um devocional com o Senhor em muitas áreas da vida. E aí você já faz a tarefinha que a gente passou aqui hoje. E vamos viver esses 40 dias, tá bom? Vamos encerrar orando, agradecendo ao Senhor. E vou te deixar uma reflexão que é minha, que eu sempre falo pro Senhor. Eu digo pro Senhor: Senhor, eu sei que eu sou falha. Eu sei que eu sou uma filha que eu poderia ser muito melhor. Eu sei que eu sou uma mãe que eu poderia ser muito melhor, uma esposa que eu poderia ser muito melhor, uma serva que eu poderia ser muito melhor. E eu não sou. E eu não sou perfeita. Mas traz algo que é o que eu mais almejo, um coração aquebrantado na tua presença. Eu não busco a perfeição. Eu busco o aconchego do Espírito Santo. E é isso que eu quero. Perfeição a gente não vai ter nunca. Então peça isso do Senhor também. Senhor, eu quero ter mais de Ti. Espírito Santo, eu quero ter mais de Ti. Eu quero levar o Teu Evangelho. A Soniane está fazendo uma live evangélica. Estou fazendo uma live que busque pessoas para o Senhor. Para começar o nosso dia dando honra àquele que nos criou, que me criou e te criou. E que independente de qualquer religião, é o Deus, é o que criou tudo. Independente de qualquer religião, Ele tem um propósito para a tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai, eu te agradeço por tudo que tu tens feito na minha vida e te entrego esses 40 dias, Senhor, que venha a ser para tua honra, para tua glória, para engrandecer o teu nome, Deus. Deus, traz mais de Ti sobre as nossas vidas, que possamos ter um coração aquebrantado, que possamos ser mulheres e homens, Senhor Jesus, como Davi, conforme o teu coração, Deus. Que possamos buscar a tua plenitude, Pai. Deus, nos conduza nesses 40 dias e que possamos, Senhor Jesus, através desses 40 dias, ser alcançado pela tua presença. Nos dá um dia de paz, um dia de prosperidades na tua presença, um dia, Senhor Jesus, de aconchego do Espírito Santo. Deus, guarde as minhas irmãs, guarde os meus irmãos que estiveram aqui e aqueles que ainda vão assistir. Que a tua graça os alcance. Para a honra e glória do teu nome, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Então a gente volta amanhã, às 8h30. E eu espero que você tenha feito a sua tarefinha. E me diga aqui. E se você também quiser me mandar comentários depois no direct, fique muito à vontade. Toniane, achei uma área em que eu nem sabia que estava com problema. E que o Senhor te abençoe rique e poderosamente, que o teu dia seja extraordinário, que a sua vida seja próspera em todas as áreas. Bom dia!